Olá, queridos amigos, como estão? Bom domingo para todos, neste dia em que já toda a gente está à espera do futebol, daqui por um par de horas, que é a hora que eu estou a gravar este vídeo. Bom, eu hoje não venho aqui, como devem ter visto pelo título, pelo nome, que queiram chamar, do vídeo, não venho falar nem de política nacional, nem de política internacional, nem de corrupção, mas também venho, porque está tudo ligado. Eu hoje queria fazer aqui uma pequena limpeza no canal. E limpeza pedir àqueles que estão aqui e que manifestamente já sabem tudo, ou estão convencidos ou convictos da verdade absoluta das coisas, que por favor se afastem. E façam outra coisa. Se têm alguma coisa para ensinar, não criem canais do YouTube para vir comentar gente que racionaliza. Se está certo ou errada não interessa, isso cada um vê o mundo como ele é e não como o mundo é. As pessoas não veem o mundo como ele é, veem o mundo como as pessoas são, exteriorizam de dentro, ou melhor, de fora para dentro. E eu quero que neste canal as pessoas exteriorizem de dentro para fora. Olha que mais religiões, já vamos falar sobre isso. Pelo menos um bocadinho, que isso é um tema muito vasto e muito longo. Portanto, eu não tenho medo na vida de gente que não sabe nada, porque aquela gente que não sabe nada é com quem eu aprendo. São pessoas que se interrogam. As pessoas que não sabem nada são as que escrevem livros. As pessoas que não sabem nada são as que são generosas de opinião, naquela que é sincera, não é encomendada, não é narrativa sistémica que é paga para ser dimensionada através de alguns bonecos que nós temos hoje por aí, desde comentadores, comentaristas, jornalistas, influenciadores, essas coisas todas novas que nós sabemos. Não, eu tenho medo é de pessoas que sabem tudo. Pessoas que sabem tudo, exatamente como acabei de referir, é que eu tenho medo. Porque pessoas que não sabem nada escrevem livros. Porquê? Porque todos os dias acordam para se encherem de conhecimento. Todos os dias despertam para buscar o contraditório das coisas e depois chegar à sua própria conclusão. São pessoas que se dão ao trabalho de ler o livro, de fazer a viagem, de ir ao convívio daqueles que não pensam como eles. Porque é muito fácil nós, num determinado regime ou registro de vida, e é assim que as coisas acontecem, só nos darmos com aqueles que pensam como nós. E a sociedade está dividida para isso. Olha, quero um exemplo. Hoje é dia de Benfica-Porto. Eu sou do tempo em que... Um exemplo. Eu sou do tempo em que eu ia ao antigo Estádio da Luz e não havia lugares marcados. Os adeptos do Benfica misturavam-se com os do Porto com o do Benfica, e o Sporting a mesma coisa, o antigo Belenenses, que era um grande clube, etc. Hoje não. A própria sociedade cria caixas onde os adeptos estão separados e não se podem misturar, dividir para reinar. E a sociedade construiu isto por necessidade. A sociedade geopolítica, política, institucional, e viu aqui uma forma de controle social, porque tem as pessoas identificadas e tem as pessoas radicalizadas. E radicalizar é tomar conta de um sistema onde supostamente quem é o equilíbrio gera os que são radicais e executa sobre aqueles que são radicais. Ora, isto é tudo uma grande treta, como todos nós sabemos, mas o mais interessante é que os mais incautos se deixam cair nisto. Deixam-se cair nisto. Eu venho aqui falar porque, por exemplo, sobre, no caso que estamos agora, sobre a guerra do Iraque, a guerra do Irão, a guerra do Irão, sim, Iraque também, que já está metido ao barulho, o conflito que está a acontecer agora, e as posições extremam-se. E as pessoas já têm ideias formadas, já têm opiniões formadas. Eu vou-vos dizer uma coisa, se eu amanhã tiver que mudar de pensamento, eu mudo. Porquê? Porque estudei que a execução daquela minha objetividade de pensar deixou de ser tão objetiva quanto isso e meteram-se de primeiro, meteram-se novos argumentos e novas linhas de conduta de avaliação das coisas que me levaram à mudança do comportamento ou do pensamento. É por isso que se diz, que eu digo muitas vezes, que uma mente depois de expandida nunca mais volta ao seu estado original.
Uma mente, depois de expandida, nunca mais volta ao seu estado original. E uma frase que eu repito muito cá em casa com os meus filhos é, quando eles dizem que eu já sei, eu já vi, eu sei como se faz, eu já sei o resultado. E eu digo sempre esta frase, e eu vou dizer esta frase aos senhores que andam aqui por este canal abaixo a fazer comentários. Não estou aqui por eles, meio dúzia deles, mas já agora, vão-se embora, porque são indivíduos que se têm assim como mestres. Eles são mestres deles mesmos, têm ideias adquiridas, nunca fizeram a viagem, nunca leram o livro, nunca conheceram as outras pessoas, mas sabem tudo. Tudo. Então deixem-vos dizer alguma coisa, aquele que é aquilo que eu digo aos meus filhos, aquele que se ensina a si mesmo tem um tolo como mestre. Aquele que se ensina a si mesmo tem um tolo como mestre. Porque nós somos o resultado, como eu disse há pouco, dos livros que lemos, das pessoas com quem nos damos e das viagens que fazemos. E hoje eu esqueço-me que estou no ano 2026, depois de uma data que inventaram chamada Depois de Cristo, apenas uma coisa, um balizamento histórico, não é? Que é importante. Eu esqueço-me que hoje temos outra coisa que é a internet, o YouTube e outras influências. Portanto, já agora juntamos 4, pronto. Mas isto é como se fosse um livro. Juntemos a isto os livros, que é quase a mesma coisa. Portanto, esta gente anda por aqui. Isto é a mesma gente que, deixa-me dar esta opinião, vê-me a mim com uma pulseira, por exemplo, agora ando aqui com uma pulseira que já está a ficar gasta. Sabe quando é que esta pulseira vai sair daqui? Quando cair. Porquê? Foi uma querida amiga brasileira, uma outra advogada amiga minha brasileira, que está casada aqui com um grande amigo meu aqui em Portugal, que foram a São Salvador da Bahia e trouxeram isto. E eu pus. Se isto é algum símbolo para mim, não. Tem, porque foi ela que me pôs. E a minha fé está na minha amiga. Está na amizade. E fui eu que depositei a fé aqui. Não é São Salvador da Bahia. Fui eu que depositei aqui. Isto não tem nada a ver com religião. Mas as cabecinhas malucas, as cabecinhas indoutrinadas, as cabecinhas fundamentalistas misturam logo alhos com bugalhos e vem de lá reza pátria, que aquele tipo é maçom, é do Opus Dei, é isto e aquilo. Olha, com uma pulseira vermelha, eu uso muitas vezes uma pulseira vermelha, eu e os meus filhos de lã cá em casa, e só cai quando ela cai. Porquê? É uma pulseira do desejo. E sabem de onde é que vem? Da Cabala. A Cabala vem do Zohar, do judaísmo. E qual é o problema? Eu estudei durante muito tempo Cabala. Faz de mim o quê? Um tipo do sistema? Mais um igual aos outros, aos seus imbecis. Vocês tatuam o corpo de cima a baixo. Tatuam o corpo com tudo o que é símbolos. Símbolos da vossa organização, símbolos da vossa... se vocês tirarem a roupa, não dá para ver muitos de vós um centímetro de pele. Está tudo pintado. Com simbologia. Sabem porquê? Porque vocês não conseguem interiorizar a vida por dentro, que é onde ela explode e acontece. Olha, eu não tenho uma única tatuagem. Não tenho nada contra quem tem, atenção. Estou a fazer aqui uma ponte e um paralelismo. Olha, a minha geração de amigos também não tem, nenhum deles. Sabem porquê? Fomos educados, criados à dor e ao sofrimento interno de executar a elementaridade de ser conscientes de dentro para fora e refletir as coisas e procurar o mundo como ele é, com a dor da pesquisa do absoluto. Mas depois os outros são todos isto e são aquilo, não é? Isto e aquilo. Isto leva-me aqui a um pensamento que é o seguinte, ou seja, isto tem a ver com a nossa energia. Nós somos um campo energético. Olha, eu dou muitas vezes, hoje, olha, querem que eu vos ensine uma forma de... Conhecem a teoria da escada? Não conhecem? A teoria da escada. A teoria da escada é, a maior parte das coisas que nós queremos fazer, a maior parte das vezes que queremos fazer uma coisa, nós pensamos, não, isso é impossível. Eu quero, mas é impossível. Porquê? Nós próprios estamos a criar a energia, nós somos uma frequência, e a maneira como a gente se sente e vibra, a nossa vibração, o assunto não era este, mas lembrei-me agora, a nossa vibração interna, a maneira como nós vibramos como pessoas, é que se reflete no exterior, na realização, porque nós somos um campo quântico. Somos um campo quântico, ok? Falar nisso, depois no final do vídeo vou recomendar aqui um livro que uns queridos amigos me ofereceram. Este foi-me oferecido e estou a começar a ler agora.
Estou a gostar muito. Nós temos um campo quântico, uma frequência. Ora, nós pensamos assim, eu quero ter uma casa nova, mas nós na realidade sabemos que aquele desejo é uma emanação do nosso pensamento que nunca vai acontecer. Porquê? Nós estamos a vibrar na negação já. Nós estamos a dizer uma coisa, mas a sentir que na realidade não vai acontecer. Deixa-nos ensinar a teoria da escada, ou o princípio da escada, que é... quando vocês pensarem numa coisa, isto tem-me ajudado muito ao longo da vida, está bem? Se quiserem, estou a partilhar, para quem quiser aceitar, quem não quiser, não venha, quem não quiser, não venha por aqui abaixo, vá-se embora, vá criar o seu próprio canal, mas dê a cara, não é criar um canal anónimo, como muitos têm por aí no YouTube, só para andarem por aqui a desfazer, mas eu não quero ir por aí, pronto. Mas eu estou um bocadinho incomodado, só isso, mas nada, enfim. Teoria da escada. Se vocês pensarem da seguinte maneira, eu quero ter qualquer coisa, e imaginem que esse ter qualquer coisa é subir uma escada, e vocês dizem assim, eu não quero subir a escada. Ora, vocês fechem os olhos e pensem assim, eu não quero subir a escada. Interiormente, o que é que vocês sentem? Que vão subir a escada, é ou não é? Eu não quero subir a escada. Mas o vosso corpo, o vosso sentir e a vossa vibração está-vos a fazer o quê? Subir a escada. Agora, coloquem isto nas coisas da vida, façam exatamente sempre ao contrário. Da negação, da palavra, da gramática, da execução verbal das coisas, façam ao contrário daquilo que vocês querem. Utilizem o exemplo da escada, podem usar outro. E vão ver que funciona, porque a vida é executada dentro daquilo que nós manifestamos. Nós temos um poder enorme, somos uma máquina biológica infernal. Nós somos a inteligência artificial. A inteligência artificial é feita e criada à imagem do homem que não consegue concentrar todo o conhecimento e está a ser depositado na máquina. Um dia vamos ver o preço disto, não é? Aliás, vamos ver já muito em breve. Isso é outra questão. Não podemos querer sol na era e chuva no nabal, como eu sempre digo, mas pronto. Isto para vos dizer o quê? Que a malta vem para aqui falar de religiões e não sei o quê, pronto. Isto tem a ver um bocadinho transversalmente, hoje estamos aqui misturados os temas com a questão dos povos muçulmanos, lá em cima no Irão, neste caso, a antiga Pérsia, a religião e o livro que cada religião lê, desde os Alcorãos aos Talmudes, Talmudes Torás também, e a Bíblia Católica, enfim, por aí fora, depois a Bíblia Ortodoxa, a Bíblia adaptada pela Igreja Batista nos Estados Unidos. Eu não tenho nada contra as religiões. Eu hoje em dia não preciso da religião, mas respeito muito quem precise. Se a religião fizer e for honesta e séria, não for aqueles milagres da pessoa que é contratada, não é? No Brasil tem muito disso. Contratam um indivíduo que anda lá na rua, que não tem onde cair morto. Olha, tu vais para ali, dizes que não andas, a gente no final dá-te X euros lá em reais, dá-te 1000 reais ou dá-te 200, coitado, 1000 reais, pá, coitado, ele por 10 reais faz o trabalho. E tu, ao fim da minha prélica, levantas-te e dizes que milagre e começas a andar. Pronto. Não é isso que eu estou a falar. Falo de coisas sérias e ancestrais. E alguém vinha dizer aqui no outro dia que a religião é um negócio. Isso já nós descobrimos há muitos anos. Mas o que é que na vida não é um negócio? Ouçam lá, se a religião não fosse um negócio, o padre tem que comer e beber, e aqueles que lá estão. Agora, como em qualquer religião, como um rabino no judaísmo, ninguém vive do ar. Nós estamos na terceira dimensão, não estamos na quarta nem na quinta, não somos ainda seres que dispensam alimentação, comida, dormida, etc, etc. Agora, há aqui as religiões do lado do bem. E não vamos entrar para a história que é por causa que entramos aqui, que a religião católica tem pedófilos, padres pedófilos, o judaísmo tem isto, os sionistas e mais, e que ninguém sabe bem o que é, melhor, não sabem, não sei. Os outros têm isto, até a própria religião muçulmana tem coisas boas. Tem coisas boas, quem leiam ao Corão, estão lá, a gente identifica-se. E parte do cristianismo, está lá, obviamente que sim, também. Agora, a questão é esta, é que esta religião não respeita o espaço dos outros. Isto é como o nosso planeta, ou esta zona da Terra, para quem não acredita que isto é um planeta, esta zona da Terra que nós vivemos é como a nossa casa.
Eu, pelo menos, nunca permiti que o meu filho dormisse no quarto da irmã com a irmã. Por isso é que tinha um quarto para cada um rapaz e uma rapariga, não é? A minha sogra também tinha o quarto dela, e tem. Eu tenho o meu quarto e o da minha mulher. A sala é para lazer, a cozinha é para cozinhar. Ninguém vai cozinhar para a casa de banho. Portanto, os povos e as religiões é a mesma coisa. Cada um que vive à sua, mas deixem-se lá estar onde lá estão. E a única religião que eu conheço até hoje, que tem na sua máquina de estrutura, de ideologia, de funcionalidade, de relação com o mundo, que está escrito nos seus cânhamos, nos seus livros históricos, neste caso o Alcorão, é o grande Islão, que não tem limite de expansão, que é o que se quer fazer. Portanto, cada um no seu quarto, cada um, mantenham lá a religião deles no país deles, não queiram vir para aqui cozinhar para a casa de banho, não é? É como vir para a Europa cozinhar para a casa de banho. Nós cozinhamos na cozinha. Eles cozinham na casa de banho. Claro que não é na casa de banho, nós sabemos, é quererem vir para aqui matar a nossa religião e a nossa cultura. E pior ainda, temos um grupinho aqui dentro de pessoas que acham que isso é normal e chamam-lhe, como é que é? Integração, ou como é que é? Olha, não me lembro agora. É aquela palavra feia, começa por I. Bem, não interessa agora também. Pronto. Portanto, é mistura. Azeite e água não se misturam. E as religiões, todas elas têm coisas boas. Todas têm coisas boas. Eu hoje não preciso da religião. Não preciso, porque estou num campo de vida quântico, numa limitação de outra estrutura de pensamento. Mas descobri isso ao longo da minha vida, pela viagem que eu fiz, pelos caminhos que li, que percorri, pelos livros que li, pelas pessoas com quem me dei. Mas não, ainda hoje eu estou muito agradecido, por exemplo, a religião católica é uma religião que tem alguma ação. Eu fui escoteiro católico durante muitos anos, ainda hoje, olha, na segunda-feira, amanhã vem cá os amigos meus a almoçar, que nós conhecemos há 50 anos. Há 50 anos! 50 anos! E de onde é que eles vieram? Dos escoteiros. Ainda hoje, quando nos cumprimentamos, é assim: 3 em cima, o dedo em baixo, não é? Quem conhece os escoteiros, a saudação, okay? E o forte protege o mais fraco, e os 3 princípios do escudo. Ainda hoje nos cumprimentamos assim. E qual é o problema? Isto faz-me maçom? Faz-me um ritualista? Quer dizer, as pessoas têm que ter juízo, porque tudo aquilo que contribui para uma boa e saudável elementariedade de uma construção de cidadãos e que aconchega as pessoas ou as famílias a darem-se bem com a vida, desde que isto seja legítimo, deve ser optado por cada um na sua individualidade e escolhido no seu dia-a-dia e nos seus rituais. Não tem nada contra isso, nada, exceto contra a charlatanice, ok? Aliás, as pessoas até se esquecem que, olha, dou um exemplo, tudo o que nós temos hoje, e eu estudei, tirei cursos ao longo da minha vida e dei muita formação sobre isso, tudo o que nós temos lido sobre, independentemente da minha atividade profissional, que sempre foi a minha paixão, eu passei fins de semana da minha vida que eu não estava em casa. Durante a semana trabalhava e ao fim de semana ia fazer outro trabalho, que talvez um dia até venha a retomar, pronto. Agora com o digital até se torna mais fácil, mas que é a maior parte de tudo o que nós temos a nível de desenvolvimento pessoal, de crescimento, aquilo que vocês normalmente que as pessoas chamam de livros de motivação e de... eu não gosto de usar essa expressão, porque tudo é motivação na vida, até a morte é motivação. Quando as pessoas percebem que toda a dificuldade traz uma oportunidade e em cada problema nós devemos encontrar uma solução, porque é por isso que o problema existe, para nos trazer uma nova luz, um novo arranque, um novo disparo, uma nova etapa da nossa vida. Olha, o caso dos japoneses. Nos japoneses a palavra crise não existe. A palavra crise é dividida, não me lembro agora como é que os caracteres que os japoneses têm, é dividida entre dificuldade e oportunidade. Não existe a palavra crise no Japão. Aliás, os japoneses são muito práticos, por isso é que eles são um povo tudo, porque a linguagem mexe connosco. Por isso é que no Japão, muitas das palavras são divididas ao meio. Sei lá, noite, dia, crise que é dificuldade, oportunidade, bem, mal, toda uma coisa leva à consequência da outra. Pronto. Isto para vos dizer que
É assim, quem for aqui do canal e que esteja pai com ideias patafúrdias, vá-se embora, não está aqui a fazer nada. Porque é assim, eu disse outro dia num vídeo, a vida é feita de escolhas. Eu fiz esta escolha. Muita gente que me acompanha por aqui fez esta escolha. Outros que fizeram outras escolhas, façam, criem o vosso canal, vão para lá para o vosso cantinho, mas não venham para aqui evangelizar ou com narrativas ignorantes, porque são ignorantes. Porque hoje em dia ou melhor, alguém que tenta entender a correspondência do mundo, tenta ler e absorver a tese e a antítese. Ouviram o que eu disse? Tese e antítese. Creio que isto é de Nietzsche. A tese e a antítese. Quem procura saber isto não tem capacidade de ser radical com ninguém e tem o mínimo de consideração e respeito por alguém que ainda que pense em contrário relativamente a si mesmo. Está bem? E olhem, eu já li tanto. Portanto, vamos ser moderados nisso. Olha, vou-vos dar um exemplo. Eu estava a falar de religiões, já falei há pouco aqui na Cabala, no Zohar, quem não gostar que não gosta, que eu recomendo, é um estudo, porquê? Vamos lá ver uma coisa, e depois há vários tipos de religiões, eu gostava de falar, há vários tipos de religiões. Há aquelas religiões em que nos dizem para nós olharmos o mundo fora e procurar a solução fora, é ir lá fora procurar o Deus, procurar a imagem. A Igreja Católica é muito fértil nisso. Hoje em dia está a ser um bocadinho mais distinta, que é procurar fora a solução. E outras dizem-nos para procurar dentro. Isso é poderoso. Procurar dentro é extraordinário. Olha o caso do judaísmo, o caso da Igreja Batista nos Estados Unidos. Pouca gente sabe o que é a Igreja Batista, mas é muito forte no Estado. Tem comunidades extraordinárias em que muita gente se alicerça ali e projeta a vida graças a grandes pastores, que é como se fossem líderes de comunidades que eles estão, e têm que viver. Eles são casados, têm filhos, têm que ter o seu salário. Portanto, a religião é um negócio. É um negócio. Agora, em tudo o que é negócio, há o bom negócio a favor do bem e o mau negócio. Olha, vender droga é um mau negócio, vender armas é um mau negócio, e então os Estados o fazem, muitos Estados, não é? Aliás, os próprios Estados Unidos, aqui não há hipocrisia. Agora, é um mau negócio a favor do bem? Na maior parte dos casos é. Então, olha, há que fazer o menos bem pelo melhor bem que possa provir ou advir daí. Eu há muitos anos, John Maxwell, as pessoas não leem os livros. Olha, eu vou-vos dar aqui um pequeno exemplo. John Maxwell é um pastor batista. Olha os livros que ele escreveu. Vencer com pessoas. Isto é de uma religião, vencer com pessoas. Estão a ver aqui alguma... Estou-vos só a dar aqui um exemplo hoje. Olha, John Maxwell, tu podes realizar o teu sonho. John Maxwell, um pastor batista. Atenção que eu nunca entrei numa igreja batista, nem sei o que é. Eu estou apenas a falar naquilo que as religiões, se forem importantes e sérias, podem ter para as pessoas e não entrarmos no campo do fundamentalismo. Ao fim e ao cabo, aqueles indivíduos que se reúnem ao fim de semana para serem nacionalistas e para serem, que eu também sou nacionalista, mas sou um nacionalista dentro da execução moderada, quando força tiver que haver, ela que venha e estarei cá para o fazer, e para ser preso e para aquilo que for, porque a voz não me vai doer, nem me calarei, mas esses indivíduos que se reúnem para aí, os tatuados, ao fim de semana, aquilo também é uma religião para eles. Não têm livros escritos sobre essa religião. E eu respeito isso. Até já defendi. Quando é para defender e quando a injustiça é cometida. Agora respeitem os outros, caramba. Ou vocês não têm cérebro? Parece que não têm. Bom, olha, John Maxwell, um líder 360. Querem que eu continue? Olha, John Maxwell, talento não é tudo. John Maxwell, todos falam, poucos podem comunicar. John Maxwell, o livro de ouro da liderança. John Maxwell, a atitude faz a diferença. John Maxwell, as 17 incontestáveis leis do trabalho em equipa. Trabalho em equipa. John Maxwell, as 22 irrefutáveis leis da liderança. John Maxwell, seja o líder que todos querem ter. Um líder pessoal, para si, para a sua família, como empregado, como patrão. Como pensam as pessoas bem-sucedidas? John Maxwell. As 21 indispensáveis qualidades de um líder. John Maxwell. O mapa do meu sonho.
John Maxwell. Olha, este até está repetido, comprei para oferecer. O sucesso de amanhã começa hoje. E depois, se não quiserem ler muito, olha, peguem livrinhos pequeninos dele, também, olha, este livro lê-se em meia hora. O Mentor, 101 John Maxwell. Capacitar, 101, a frase, John Maxwell. Liderança, John Maxwell. Pequeninos, olha, são livros que olha aqui, olha, lê-se meia hora. No comboio, quem for de Sintra para Lisboa, lê isto. Atitude, relacionamentos. Portanto, quem se ensina a si mesmo tem um tolo como mestre. Porquê é que eu dei aqui isto? Isto foi só um exemplo. Este homem é um pastor batista nos Estados Unidos. O que é que isto tem a ver com a religião? Nada. O que é que a religião tem a ver com isto? Tudo. Se for boa. Portanto, estamos a falar, para quem precisa dela, eu não preciso, estes livros, mas ó Paulo, tem uma descrição sobre a religião. Não são, nem aqui um minuto. Fala-se de Deus, de Deus na procura da busca da fé. Porque um homem sem fé, ou uma mulher sem fé, já agora hoje é o dia da mulher, parabéns a todas as queridas amigas que me seguem aqui. Hoje, por acaso, fui ao supermercado, vi uma fila enorme de hipócritas a comprar flores. Não estou nada a ver com flores, mas deve ser os mesmos que depois vão para o café. Dão as flores à mulher, depois o resto da tarde vão para o café beber cerveja. Acho muito bem oferecer flores às senhoras, está bem? Acho muito bem. Estou só a dar aqui um pormenor. É que eu nunca tinha visto aquilo. Pronto. Era uma fila interminável, todos com flores nas mãos. Bom, acho que o amor é todos os dias, não é um dia por ano. E isto para vos dizer o quê? Que as pessoas não buscam hoje em dia o conhecimento nem o saber. Não buscam o conhecimento nem o saber e depois tiram conclusões abstratas, obtusas, radicais, e o mundo já não precisa. O mundo precisa de firmeza. Eu prefiro alguém que tome más decisões do que alguém que não tome decisão alguma. Mas entre a firmeza e a decisão tem que haver bom senso. E estas decisões e estas firmezas, quando tomadas, são tomadas sobre um amplo espectro de avaliação, análise, perspectiva, obviamente com o risco que está sempre inerente. Estou a dar agora o exemplo da guerra do Irão, como outro qualquer. Falamos de pessoas que já cometeram muitos erros na vida, pessoas que sabem exatamente que não podem errar nem falhar e não estão a trabalhar com ímpetos, estão a trabalhar com muita informação, estão a trabalhar com muita base sólida de consistência que lhes permite, obviamente, trazer um resultado. Depois vamos ver se o resultado é o melhor ou o pior, não há resultados perfeitos. Portanto, queridos amigos, partilhar convosco que esta coisa de o perigo de só ouvir quem concorda connosco é o que está a acontecer. Aliás, as redes sociais estão a formatar isto, estão a ser metidas em gavetas em que o algoritmo só nos dá quem concorda connosco. Isto é um perigo muito grande, é outra forma cada vez que eu digo que nós temos de cada vez mais comum, que é o desaparecimento do contraditório. Está a desaparecer o contraditório. Antigamente, aprender significava muitas vezes nós debatermos ideias diferentes e, aliás, os grandes pensadores sempre estudaram quem discordava deles. Eu hoje tenho as certezas que tenho porque eu leio quem discorda de mim. Olha, por exemplo, quando falamos do comunismo, ainda ontem estive a ler um livro, olha, está aqui. É assim, a gente para discordar do comunismo não é preciso ler muito. Olha, basta ler Trotsky. Desculpa, eu estou sempre a apontar livros, é que as pessoas não leem. Basta ler Trotsky, não é? Este é do Gerard Rosal. Olha, A Revolução Permanente do Trotsky. Basta lerem isto. Agora, eu tive que os ir ler para discordar deles. Eu não digo à esquerda, não. Eu quando menciono as coisas, sei que elas são um atentado ao nosso Estado Social. São algo que não é generoso, é ambíguo e não contribui para a evolução social. E basta 4, 5, 6, uma década de exercício deste pensamento para hipotecar a história e a civilização da humanidade, olha, dos meus filhos, da sua geração, enquanto eles viverem, por exemplo, para os próximos 50, 60, 70 anos. Portanto, grandes historiadores, grandes pensadores, sempre estudaram quem discordava deles. É claro que os filósofos, toda a gente tem os seus críticos, toda a gente, cientistas, testam hipóteses que são contrárias
A verdadeira ciência passa a vida a testar hipóteses contrárias àquelas que são validáveis para perceber se aquela que é válida é na realidade efetiva para depois se tornar ciência. E depois escrever um artigo de uma revista e aquilo passa a ser ciência. Portanto, mas hoje acontece muitas vezes o contrário. As pessoas evitam qualquer ideia que desafie aquilo em que acreditam. Eu vou repetir. As pessoas evitam qualquer ideia que desafie aquilo em que acreditam. E depois ficam ali, herméticas, fechadas, fossilizadas e, se me permitem, ignorantes no seu tema. Porque ele não evolui. Portanto, são pessoas que depois bloqueiam, ignoram e acabam por se ridicularizar a elas próprias, pensando que estão a ridicularizar quem pensa diferente. Não! E nós entramos num mundo que é um mundo de bolhas de pensamento. Portanto, e depois, dentro dessas bolhas de pensamento, todas parecem que são concretas. E porquê? Porque dentro de uma bolha ninguém questiona nada. Quando a gente está fechado numa bolha, não é, olha, é como ir a um jogo de futebol, não é? Por exemplo, o meu caso, o Benfica. Eu sou do Benfica, como sabem. Cada vez ligo menos ao futebol, mas pronto. Há um penalti. É a favor do Benfica, mas até nem foi penalti. Mas aquela bolha de opinião, até eu próprio caio nessa asneira, porque é a paixão do jogo. E a paixão adultera a razão, como sabem. Já disse várias vezes. E mata ideais. Mata ideais, idealismos, razão, racionalismo. E vivemos numa bolha. E depois é ali, é penalti. Porquê? Porque sou do Benfica, é penalti. É sou do Benfica. Mas não foi penalti, não interessa. É penalti. Pronto. E criamos esta bolha. Mas há aqui uma verdade que é uma verdade muito importante do crescimento pessoal. Já que estamos no campo do crescimento pessoal, se nós nunca confrontamos as nossas ideias, nunca saberemos se elas são realmente fortes, não é? Ora, se nós vivemos dentro de uma bolha e não confrontamos as nossas ideias, como é que sabemos se elas são fortes? Por isso eu criei este canal. Eu todos os dias, hoje sou uma pessoa que sou muito identificada na rua. É raro o dia que alguém não vem falar comigo. Alguns com ideias não tão próprias e nunca ninguém foi desagradável comigo até agora, espero que não tenha a coragem de o ser, também estarei cá para responder, mas muitas não concordam, mas eu tenho o conceito afoito de lhes explicar, sobre se perca ali uma hora ou meia hora na rua, não me importa, até posso chegar atrasado a algum lado ou adiar alguma coisa, para explicar àquela pessoa porque é que eu defendo esta ideia. E sabem uma coisa, a maior parte das vezes funciona. 99% dos casos funciona. Porquê? Porque as pessoas veem outra perspectiva, veem outro sentir, veem uma verdade, veem que alguém lhes está a dizer aquilo, e até pode, eu não quero que concordem comigo, eu quero que pensem comigo. E até quando me dizem assim, nunca tinha pensado dessa maneira, mas vou ver essa perspectiva, vou avaliá-la e depois vou confrontar com a maneira como eu penso. Eu acho que isto para mim já é uma vitória, isto é extraordinário. Mas mais ainda, quando alguém diz isto é porque não pensa de maneira alguma, porque se pensasse e tivesse a sua ideia radicalizada, ou melhor, fortificada e alicerçada em verdadeiros factos, apertava-me a mão e dizia assim, pensamos diferente, cada um segue o seu caminho, ficamos amigos, não amigos, mas conhecidos à mesma, com o respeito mútuo, que é muito importante, mas eu não concordo consigo, isto eu aceito. Aquela pessoa tem um histórico de pensamento alicerçado, ainda que aquilo, pois na vida prática, nós vamos aos casos, vamos ao mundo, vamos à interpretação real do mundo, vamos ao espaço internacional e aquilo não encontra projeção em lado nenhum, nem forma e eficácia de se poder manifestar na vida de forma que todos nós possamos aceitar aquilo para o nosso modo de vivermos e para a nossa vida. Por isso, queridos amigos, ideias sólidas sobrevivem ao debate. É o que eu estou. Ideias fracas precisam de muito silêncio à volta delas, porque tudo que venha confrontá-las com um aquecimento do cérebro mete-lhes a cabeça a fritar e depois tornam-se impossíveis. É assim, e depois tornam-se radicais, não é? E mal criados, porque a ignorância é mal criada, não é? Normalmente carroça cheia, não é? Carroça cheia não faz barulho, passa na rua devagarinho, vai pesada, não é? Se passar agora aqui uma carroça no meu alcatrão cheia de pedras, não faz barulho nenhum. Se ela for vazia, faz um barulho extraordinário, não é? Portanto, é isto. Portanto, ideias sólidas, como eu disse, sobrevivem ao debate. É por isso que uma das maiores ferramentas do crescimento intelectual é algo muito simples, é procurarmos pessoas mais inteligentes do que nós
e aprender com elas. Eu, todos os dias, procuro mestres. Eu tenho mestres há muitos anos. Eu já paguei milhas e milhas de viagens de avião para ir aprender com mestres. Alguns até me desiludi. Mas olha, nunca me desiludi. Aprendemos sempre. Quanto mais não seja, aprendemos a não ser assim e a não fazer assim e a ter a certeza que não é assim. Portanto, aprendemos sempre, não é? Há sempre algo de útil nas coisas. Portanto, devemos procurar mestres, procurar mentores, procurar livros difíceis. Se não entenderem o livro, vão à internet hoje e procurem a palavra. Procurar aprender com quem sabe mais, mas isto exige o quê? Humildade. E saber mais eu procuro todos os dias. Eu todos os dias ando sempre à procura de pessoas que saibam mais. Hoje já tenho os meus mestres, as minhas referências. Claro que não é aqui em Portugal que a gente aprende, não é com um político que não sabe que o Rio Mondego nasce em Portugal e vem de Espanha. Olha, da minha mulher na brincadeira, eu lembro quando era a minha mulher, quando os miúdos eram mais pequenos, dizia assim, que nós aprendemos na quarta classe, que era Rio, como é que era? A falar em quarta classe. Não vem, agora lembrei-me, tinha aqui uma coisa para vos mostrar, que eu hoje encontrei. Ainda ali à procura de umas fotografias do meu tempo de Força Aérea para o meu filho levar lá para, que hoje já não existe fotografias daquelas mesmas fotografias para o meu filho levar para mostrar lá a uns chefes. Que são documentos que só eu tenho, eu e malta da minha geração, mas a minha mulher brincava com os meus, era assim, como é que era? Douro, Lima, Cava de Mondego, os rios todos por ali abaixo, agora não os tenho de cor, eu sei, como estou aqui, se eu parar e refletir, eu consigo. E dizia os rios todos que nós aprendíamos na escola. Dizia, mas Paulo, qual é a importância de saber os rios? A gente hoje tem que saber outras coisas, claro, tem que saber como é que uma criança pode mudar de sexo aos 12 anos, ou como é que, enfim, ou como é que se destrói uma família e uma sociedade. Não, isto é muito importante, porque isto é o nosso Portugal, é a nossa casa, como eu vos disse há pouco, este é o nosso canto, não é? E a minha mulher sabia dizer isso tudo. E antigamente a quarta classe valia mais do que muitos diplomas hoje em dia. Olha, eu encontrei hoje aqui uma coisa extraordinária, andava ali a ver umas coisas antigas, já agora quero partilhar convosco. Sabe o que é isto? É o diploma da quarta classe do ensino primário da minha mãe. Olhem este diploma, eu vou mandar fazer uma moldura disto, que isto é um documento lindíssimo. Papel, daquele papel bom, antigo, papel matice, ok, e está aqui, entroncamento, 2 de maio de 1970, a minha mãe já era mãe, eu tinha 3 anos, e ela foi tirar a quarta classe à noite para saber mais qualquer coisa. Nós vivíamos na altura no entroncamento. Isto são documentos hoje. E a minha mãe sabia os rios todos de Portugal, o que é que era um distrito, o que é que era um concelho. Hoje em dia perguntas a um jovem o que é um distrito, o que é um concelho, o que é uma freguesia, como é composto, não sabe absolutamente nada. Criou-se mediocridade para poder governar. Portanto, as pessoas procuram soluções fáceis, e quanto mais internet, quanto mais informação, menos conhecimento. Outro problema muito comum no desenvolvimento pessoal é a procura constante de soluções rápidas e milagrosas. Nós vivemos neste momento uma cultura que adora atalhos, adora procurar caminhos fáceis. Queremos resultados rápidos, mudanças instantâneas, queremos fórmulas mágicas, mas quando se trata de crescimento humano, e crescimento humano é com todos, com a esquerda, com o centro, com a direita, humanos, brancos, pretos, seja o que for, também, pode-se dizer brancos e pretos, somos todos humanos. Não existem, só para aqueles que não são racistas é que não. Para os racistas somos brancos, e para os não racistas há brancos e pretos. Para aqueles que são não racistas não há brancos nem pretos, há outra coisa qualquer. Enfim, não existem milagres, não existe uma... Se eu vos quiser dar... mas Paulo, diga lá uma frase motivacional que substitui anos de aprendizagem. Não existe. Não existe nem essa frase, como não existe uma solução política que substitua a nossa responsabilidade pessoal como seres humanos da nossa participação social e política. E falo isto para um país em que 50% fica em casa, porque arranja desculpas para tudo. A democracia não funciona. Então queres que funcione o quê? Tu também não participas dela, como é que tu queres que ela funcione, não é? É como aquele indivíduo. Eu nunca me vai sair o Euromilhões. Atenção que eu sou anti-jogo, acho que isso é uma charlatanice. Vais ver aí nos cafés os velhotes a gastar a reforma nas raspadinhas, mas esqueçam essa parte. Eu não acredito no Euromilhões. Jogaste? A mim nunca vai ser o Euromilhões. Jogaste ao menos? Não jogo. Tu queres que saia, não é? É isso que as pessoas... É esta dissonância de vida que as pessoas não entendem. Portanto, não existe uma solução política
como eu disse, que substitui a nossa responsabilidade social. Não há um truque mental que substitui o nosso trabalho interior. E há muitas religiões que nos dão esse trabalho interior. Olha, a Cabala, através neste caso do Zohar, que é um livro que está ligado à religião judaica, é poderoso. Por isso é que os judeus são ricos. Eles não são melhores nem piores que nós. Estudam o poder interior e a maneira dele se manifestar. Olha, John Maxwell, que eu vos mostrei agora aqui nestes livrinhos. A mesma coisa. Hoje a religião católica já o faz. Do meu tempo fazia através dos escoteiros. Aliás, se alguém hoje em dia fosse a ler o livro de Baden-Powell, que é o escotismo, que é o manual do escoteiro, dizia que aquilo era a legião, a antiga, como é que chamavam os jovens aqui em Portugal, a legião estrangeira, não era a legião, a juventude nacionalista, não me lembro agora o nome daquilo, pronto. Portanto, a legião portuguesa, não era a legião portuguesa, era a juventude portuguesa, qualquer coisa assim. Diriam que era aquilo, e era, estava lá tudo, estava lá os valores de Deus, pátria, família, crescimento pessoal, o poder está dentro de ti, a vida depende de ti, a determinação do mundo que tu possas conseguir está na tua consagração de vida, tu podes, tu consegues, querer é poder. Estou só aqui a lembrar algumas coisas. Portanto, qual é o mal disto? Se for uma religião a dar-me este instrumento, algo mal eu não vejo. Depois o resto nós separamos, não é? Separamos a água do lodo, se ele lá existir. Portanto, e este processo, ou seja, isto é um processo, este processo obriga sempre a 3 coisas: errar, aprender e ajustar. É isto que as pessoas não querem. As pessoas querem, a maior parte das pessoas querem soluções, querem fórmulas instantâneas já preparadas. Por isso é que vemos no mundo instantâneo, olha como há comida. As pessoas não querem, as pessoas querem comida saudável, que até sai mais barata, mas depois não se querem dar ao trabalho de estar 1 hora na cozinha ou 2 a preparar uma refeição mediterrânica, por exemplo. Não, vão ali ao supermercado e compram. Ora, nós para aprendermos a cozinhar, temos que aprender a errar. Não é a primeira que o prato sai bem, às vezes nem à 10ª vez, não é? Pronto. Temos que aprender e temos que ajustar. E as pessoas não querem isso. Nós vivemos num mundo do sofá, do conforto, e onde não há dor, não há crescimento, queridos amigos. Onde não há dor, não há crescimento. Eu sempre ensinei aos meus filhos: ai pai, está-me a doer. Está-me a doer o quê? Estar a estudar? Sim. Então está a doer, está a acontecer. Ai, caí da bicicleta. Ótimo. Assim da próxima vez já não cai, já aprendeste daquela curva, tens que ir mais devagar. Ai, eu bati com o carro. Ótimo. A culpa foi tua. Foi. Olha, aprendeste. Da próxima vez já não vais... Podes ter outra cena igual a esse, já não vais ter. Portanto, é isto que as pessoas, a maior parte das pessoas... Hoje em dia no mundo vivemos, e aqueles radicais então, e pior é que são esses, é que ainda nos vêm tentar ensinar a nós a mudar o mundo, quando eles não têm solução para o mundo. Portanto, as pessoas evitam a maior parte das vezes este caminho, porque ele exige algo muito difícil. E sabe o que é esse algo muito difícil? É olhar para dentro de si próprias. É que as pessoas, quando olham para fora, julgar é muito fácil. Apontar, a gente esquece, quando tem um dedo a apontar para o outro, tem 4 a apontar para nós, não é? Olha, 4 a apontar para mim. E a maior parte deste mundo que nós vivemos, destes radicais que andam por aí, até têm medo de olhar para dentro de si próprias, porque elas sabem que se olharem para dentro de si próprias, há ali muito trabalho a fazer, há muita obra, há muito cimento para fazer e muito tijolo para construir, então não o fazem, e é mais fácil acreditar que os problemas estão sempre fora, na sociedade, na política, no sistema, na economia, e depois claro que essas coisas têm influência, obviamente, mas o verdadeiro tem influência em tudo, tanto para dentro como para fora. Mas o verdadeiro poder da transformação, esse verdadeiro poder, começa num lugar que nem está longe, nem está perto, nem está à esquerda, nem está à direita, nem está em cima, nem está em baixo, não é? Não me dizia, agora quase que me lembrei do Hermes de Trismegisto, não é? Tudo está em cima, em baixo. Não, sabem onde é que está? Está dentro de cada um. E nós nunca fechamos os olhos para olhar para dentro. Quando digo nós, a maior parte das pessoas. Portanto, o poder já existe dentro de nós. E uma das ideias mais poderosas
Eu disse que isto hoje era sobre desenvolvimento pessoal, sobre a minha experiência de vida que eu gostaria de partilhar convosco. Cada um vale o que vale e dá o que dá, entrega aquilo que tenho. Depois falo aqui de política. Política e religião é que está tudo ligado. Uma das ideias mais poderosas do desenvolvimento pessoal é também, francamente, uma das mais simples. É que a maior parte das pessoas subestima profundamente o próprio potencial de mudança. Porquê? Porque as pessoas não foram incentivadas ao poder que está dentro de si. Olha, eu sugiro-vos um livro, não sei onde é que eu o tenho, está lá, acho que não está aqui, está no outro escritório, que é um livro de Tony Robbins chamado Find the Giant Within, em inglês, descobre o teu gigante interior. E realmente as pessoas recusam-se a descobrir o seu gigante interior e depois libertam o seu rato exterior, não é? Olha, um gigante e um rato, libertam-no, porque dá menos trabalho, porque nunca aprenderam a trabalhar sobre si mesmas. Era isto que devia ser ensinado nas escolas. Eu, se tivesse algum poder sobre o Ministério da Educação, era a primeira coisa que fazia, só que isto não interessa, como é óbvio. Portanto, eu já propus uma cadeira de empreendedorismo nas escolas, aqui está nas escolas. Então, eu ia lá grátis aos miúdos dar-lhes aquela cadeira e posso-vos garantir, tinha salas cheias, até os próprios professores lá iam ouvir, mas isto não interessa. Uma cadeira, quer dizer, a Rita Ferro Rodrigues pode ir às escolas como extracurricular ensinar os miúdos a mudarem de sexo, e eu não posso lá ir ensinar empreendedorismo? Epá, já agora facilitem-me que eu vou lá, não quero que me paguem nada, vou lá como vou a outras escolas aqui, não longe aqui do concelho, e tenho que começar a pagar-me almoços e gasóleo, não é? Porque eu também tenho contas para pagar e a minha vida não se governa por aqui, portanto, mas eu vou lá, sinceramente vou por amor, pelos jovens, pelo nosso país. É isto que é contribuir para um país, não é com teorias radicais na internet a dizer mal de tudo, não é? E depois não tomam decisão nenhuma. Pronto, nem viajam, porque esta gente devia viajar para os países que, olha, para o Irão, para a Venezuela, para Cuba, até para a Rússia, embora na Rússia não seja pacífico. Pronto, já lá estive e não é como dizem, mas pronto, claro que há algumas limitações. Para a China também, viajar para lá. Portanto, e é este autoconhecimento que as pessoas não querem ter porque dá trabalho. E as pessoas não fazem perguntas, as pessoas têm respostas para tudo. As pessoas têm respostas para tudo e perguntas para bola. Não têm perguntas para... Vou dar um exemplo. Perguntas para... Porquê é que eu penso desta forma? Será que eu estou correto? De onde é que me vieram estas crenças? E as pessoas esquecem que as crenças são limitantes. O que é que eu estou a aprender e o que é que eu estou a evitar de aprender? Em que áreas da minha vida é que eu poderia crescer e estou parado? Sim, que eu poderia ter mais, os outros têm, eu também posso, somos todos iguais. Nascemos todos iguais à nascença, depois a vida é que nos condiciona. Portanto, as pessoas não têm perguntas, só têm respostas. E responder honestamente a perguntas como estas, já é por si só, na minha opinião, um elevado pontapé no nosso ato de crescimento. É dar um passo e avançar quilómetros. Porque o verdadeiro desenvolvimento pessoal começa quando paramos de procurar apenas respostas fora, como eu vos disse, e começamos a investigar quem nós somos por dentro. E há religiões, vamos às religiões, das quais eu não estou, neste momento, necessitado, se tivesse estava lá, e uma delas é, dei-vos há pouco, o judaísmo, sei que eles são tão fortes, que ensina isto, o judaísmo, a cabala dentro dos olhos, que ensina isto. Não é? Depois lá vem os sionistas, okay. Que é a malta que não tem dinheiro para pagar a renda, não tem dinheiro para o gasóleo, muitas vezes, mas diz mal de tudo daqueles que têm poder, porque é mais fácil. Esta é a história que eu vos disse, acho que falei nisso aqui há uns vídeos atrás, que era, o meu vizinho aparece com um carro novo, e ele aparece com um carro novo ali à porta, e eu, em vez de lhe perguntar em vez de eu ficar feliz pelo meu vizinho, ficar feliz por ele, e acredito que eu fico de coração, não é o carro não tem importância nenhuma, mas fico de coração, o carro é um significado de trabalho, de alguma coisa, e eu digo-lhe assim, para o vizinho, parabéns, olha, eu também gostava de ter um carro como o seu, como é que você fez? E pergunto-lhe, e depois vou fazer o mesmo, se aquilo me servir, eu vou fazer o mesmo que ele. Não, a pessoa fica atrás da janela a dizer mal do vizinho, o que é que ele anda a fazer, o que é que ele andou a roubar, quem é que ele andou a enganar, eu sempre disse que aquilo não eram pessoas de bem, e esta é a nossa mesquinhez dioctrinária,
medíocre que nós temos de estar neste mundo. Não existe aprendizagem sem mudança. Se alguém quer uma horta com produtos naturais, tem que regá-la todos os dias e tirar as ervas daninhas, porque as hortas dão trabalho. Se não vão ao supermercado, depois lá ver com os químicos. Isso todos nós também faz o mesmo, não é? Tudo dá trabalho. A vida é um ato. A vida é uma canseira. É. E nós estamos a criar uma sociedade que não está atribuída nem pensada para o cansaço. Até porque vai deixar de ser necessário, porque as máquinas estão-nos a substituir cada vez mais. No campo mecânico e agora no campo comportamental e intelectual com a inteligência artificial. Estamos nesse caminho, portanto. E há aqui uma verdade fundamental que as pessoas tentam evitar, é que não é possível aprender, como eu estava a dizer, verdadeiramente sem mudar. É impossível. É impossível. Como é que o Einstein tem aquela frase que insanidade é querer continuar a fazer o mesmo esperando resultados diferentes. Acho que é assim, não é? Insanidade é querer continuar a fazer o mesmo esperando resultados diferentes. E as pessoas estão neste campo. Portanto, se nós aprendermos algo novo, e devemos aprender, mas continuamos exatamente iguais, então provavelmente não aprendemos nada, não é? Porque aprender implica transformação. Claro que há pessoas que têm que cair mais vezes do que outras. Nós, para começarmos a andar, caímos em média, há um estudo sobre isto, de cerca de 242 vezes. Quem diz 242, diz 300, diz 200, diz... É uma média. Há pessoas que precisam de menos, há pessoas que precisam de mais, mas quando nós queremos realmente atrever-nos à transformação, como eu sempre digo, quando o aluno está pronto, o mestre aparece. E quem é o mestre? Somos nós mesmos dentro de nós. Depois os outros que nos trazem é a mensagem. Os outros que nos trazem, eu não sou mestre de ninguém, eu estou a levar-vos a mensagem que alguém já me trouxe a mim e que eu não consigo guardar e sou obrigado a partilhar. Portanto, quando uma ideia realmente entra na nossa mente, ela começa a alterar a forma como nós vemos o mundo. Muda decisões, muda comportamentos, muda prioridades. E claro que isso é desconfortável e as pessoas lidam muito mal com o desconforto, é óbvio, porque isso pode mudar, ter que significar ter que abandonar partes antigas da nossa identidade, às vezes até da nossa vida. Olha, às vezes até pode implicar um divórcio, que eu sou contra, deve-se lutar até ao fim por um encontro entre pessoas, porque às vezes saímos de uma para entrar noutra pior, mas se tiver que ser, por que não? Por que não? E significa admitir que talvez estivéssemos errados em algumas coisas. Isto é tão difícil. O ego, o alter ego, é um fantasma impressionante. Quando a gente tem que admitir que talvez estivéssemos errados e temos que mudar algumas coisas, fica muito complicado dentro de nós. Mas é precisamente aí que está a porta, a janela, eu diria o portão do nosso crescimento. E quem se recusa a mudar, queridos amigos, uma coisa, esta é óbvia, quem se recusa a mudar, porquê é que se recusa a mudar? Uma pessoa que recusa a mudar também se recusa a aprender. E isto leva-nos a uma coisa que é disciplina. Não há sucesso na vida sem disciplina. Nós conseguimos ter disciplina para os outros. Quem trabalha por um salário, sal, a gente trabalha por sal, como os romanos sal, que era para temperar a comida, e dava energia para os romanos irem para a luta. As pessoas trabalham por sal, um salário é sal. Nós conseguimos levantar às 6 da manhã, muitas vezes, chegar a casa às 8 por um salário. Não é? É uma disciplina. Mas quando se trata de alterar a disciplina do pensar, que nos pode alterar esse horário, claro que isto não é de um dia para o outro, às vezes não é numa década, mas acontece. Querer é poder. Querer é poder. Acontece sempre, porque é a nossa vibração e a nossa frequência. Então aí, é chamado, mas este é um pensar profundo, é algo que é simples, que é interiorizar, pensar profundamente, ok? E pensar profundamente não é apenas reagir, exige silêncio, exige tempo, exige reflexão, exige não partilhar. Olha, ainda hoje, nós cá em casa na nossa vida, eu partilho isto como histórias, temos conquistado as coisas ao longo de etapas. Agora queremos isto, depois queremos aquilo, coisas grandes. A gente às vezes esquece, para ter as coisas grandes tem que abdicar das coisas pequenas. Por exemplo,
Nós não vamos de férias para outros países, já viajámos muito em trabalho e aproveitámos o trabalho para viajar, para visitar também, mas agora queremos outras coisas, temos que abdicar de outras coisas, e às vezes, então, olha, o jantar fora hoje em dia, cá em casa com 4, 5 pessoas são, sei lá, 200 euros, por exemplo, ou 150 euros, não é difícil, e a gente, pá, não vamos, olha, esse dinheiro dá para arranjar o portão lá de cima, não sei de onde, olha, poupar aí, e é assim que se pensa a vida, pensar nas coisas pequenas, ou melhor, poupar nas coisas pequenas para nós termos as coisas grandes. A maior parte das pessoas não abdica do instante e do instinto, porque a sociedade está condicionada para isso. E depois não partilhem com ninguém. Nós tínhamos ali na porta do frigorífico uma fotografia, tínhamos alguns apontamentos de uma coisa que nós queremos realizar. E hoje a minha mulher, inteligentemente, que ela é muito melhor do que eu nisso, foi lá e tirou aquilo da porta do frigorífico. Disse assim, não, isto não pode estar aqui, porque isto está na porta do frigorífico. Muita gente passa aqui por casa, vê isto e tem inveja, e inveja mal olhada. Vamos tirar isto aqui, porque tudo o que a gente quer conquistar deve ser em silêncio. Depois é que a gente mostra. Não mostra. Há de acontecer por mostrar, também não é para mostrar, é para viver, é para ter, é para absorver, é para aproveitar, é para explorar e para consumir em privado. Mas se os outros virem, tudo bem. Portanto, não mostrem. O sucesso constrói-se em silêncio. E é muito importante nós perguntarmos a nós mesmos, fazer perguntas que as pessoas só têm resposta. Isto é realmente verdade? Eu posso conseguir isto? Quais são os argumentos que eu tenho contra esta ideia? O que é que as pessoas mais experientes dirão sobre isto? E esta disciplina do pensamento é o que separa opiniões superficiais do conhecimento real. Olha o que eu acabei de dizer agora que eu me lembrei. É esta disciplina do pensamento, que é o estudo, a interiorização, o pensamento, a reflexão, o contraditório, que separa o pensamento das opiniões. Portanto, o pensamento que separa opiniões superficiais do conhecimento real. E estamos tão necessitados de gente com conhecimento real, porque estamos carregados de gente que está cravejada de pensamentos e opiniões. Pensamentos, na maior parte das vezes, inócuos, vazios, sem horizonte, sem bússola, sem alinhamento na rosa dos ventos. Como eu sempre digo, não importa para onde vamos, desde que a gente saiba para onde vai. Uma pessoa, quando sai de casa de manhã e não sabe para onde vai, é maluquinho. Vai por aí, vai devagar, anda por aí à toa, não chega a lado nenhum, não é? Portanto, queridos amigos, este vídeo já vai longo. Uma coisa vos digo, é curioso, eu quanto mais aprendo, mais percebo uma coisa. Quanto mais aprendo, mais percebo uma coisa. A complexidade do mundo é muito maior do que parecia no início, quando nós éramos jovens, crianças, e até já na juventude e nos 30, 40 anos. Os verdadeiros sábios raramente falam com arrogância, raramente têm certezas. Aliás, nunca têm. Como é que é aquela frase que eu muitas vezes utilizo, que é o ignorante afirma, o sensato reflete. Não, o ignorante afirma, o sensato pergunta e o sábio reflete. Acho que é mais ou menos isto, não é? Portanto, os verdadeiros sábios raramente, aliás, nunca falam com alguém, porque sempre sabem que há muito para aprender. Porque o caminho real do crescimento é, se nós juntarmos todas estas ideias, percebemos que é um crescimento pessoal e que afinal não há aqui nenhuma magia, não há aqui nenhum truque, apenas há uma coisa que é um caminho. E caminhar dá trabalho. Por isso é que há tanta gente obesa. Estou a falar na obesidade física, mas claro que estou a falar da obesidade mental. É que caminhar dá trabalho. E mais uma vez digo, as pessoas querem solneira e chuva no naval. Não me canso de repetir esta frase, mas pronto, é mais popular, mais populucha e flui melhor. E um caminho que inclui ler mais do que opinar, estudar mais do que reagir, ouvir mais do que falar, procurar mestres, seja quem for, estudar ideias opostas, aceitar que errar faz parte do processo, é importante para o processo. Sem isso não há processo.
Olhem a história. Nós começámos a andar, nós devíamos nos lembrar quando começámos a andar, só que não temos memória disso, não é? Caímos 200 e tal, 300, 500 vezes. E acima de tudo, assumir a responsabilidade pelo próprio desenvolvimento. Pessoal, político, social, familiar, profissional. Porque ninguém pode aprender por nós. Ninguém. É impossível. Isto nós nascemos sozinhos e morremos sozinhos, aprendemos sozinhos e desenvolvemos sozinhos. Mentira. Desenvolvemos sozinhos, eu fiz isto de propósito, mas aprendemos com quem temos que aprender e certamente o último que temos que aprender é com nós mesmos. Lembrem-se, aquele que aprende consigo mesmo tem um tolo como mestre. Eu tenho isto assumido comigo, é uma frase que eu vivo, é quase um mantra para mim. Portanto, ninguém pode pensar por nós, mas nós podemos ver a vida e pensar através dos outros para identificar o nosso próprio pensamento. E o dia que tivermos certezas e estivermos realmente no pico daquilo que achamos que sabemos, nesse dia, se estivermos já acima de 100 graus de temperatura da elementaridade do pensamento humano e daquilo que é racionalizável num comportamento saudável, da maneira como o ser humano pensa para consigo e com o próximo, aí vamos pensar assim: caramba, afinal não sei nada, estou cheio de dúvidas. Só que a nossa vida na prática já está cheia de certezas, as coisas estão a começar a acontecer com nós mesmos, sem nós nos apercebermos, porque as coisas só acontecem com o caminho. Assim, eu para chegar daqui a um ponto qualquer a pé, se eu for olhar para o caminho nunca mais lá chego, tenho que fazer o caminho. Quando lá chegar nem me lembro o que eu fiz. Tenho cansaço, mas o cansaço não é nada perante o resultado. E ninguém pode fazer o trabalho interior que cada pessoa precisa de fazer consigo mesma. É técnica, materialmente, humanamente, cientificamente, psicologicamente, perdão, estruturalmente impossível. Portanto, conclusão, eu creio que perante tanta opinião, tanto radicalismo que há por aqui, o maior desafio do nosso tempo não seja a falta de informação, é a falta de profundidade. Temos hoje acesso a milhares de ideias, mas raramente, aliás, nunca, raramente sim, paramos o tempo suficiente para permitir que uma delas nos toque, nos atravesse como uma brisa e nos transforme. O verdadeiro desenvolvimento pessoal começa quando fazemos algo simples mas poderoso, que é trocarmos a pessoa que nós achamos que somos e o ego que achamos que temos pela aprendizagem. Trocar a certeza pela dúvida, e isso leva-nos à curiosidade. Trocar a reação pela reflexão. E quando fazemos isso, queridos amigos, nós começamos a descobrir algo que eu há muitos anos descobri que é surpreendente. O maior poder de mudança não está na internet, não está naquelas bolhas que nós encontramos dos nossos amigos que pensam como nós. Aliás, se sairmos dali já estamos incomodados, que já não pensam como nós. Isso já incomoda, porque é ter que pensar de forma diferente, é ter que ir à procura do contraditório, mas não está na internet, não está na política ou em soluções milagrosas. Está na capacidade de cada pessoa aprender, pensar e evoluir ao longo da vida. E isso faz todos os dias, a cada instante, a cada momento, em cada detalhe. Eu sempre que eu discuto com a minha mulher ou com os meus filhos, e acontece dia sim, dia não, é uma família, qual é o problema? Eu aprendo. Sabem aquela história que... Como é que é? É impossível uma pessoa banhar-se 2 vezes no mesmo rio. É impossível 2 pessoas banharem-se no mesmo rio. E alguém vai dizer assim, eu sei que... não, Paulo, eu já me banhei muitas vezes no rio Mondego. Não, você banhou-se no rio, mas a água já não é a mesma. Porque a água que você se banhou só passou lá uma vez. Bom, queridos amigos, desculpem lá ter-vos mostrado estes livros todos. Queria terminar com... Eu estou no campo da quântica, hoje em dia estou numa dimensão quântica, que vou buscar a todo lado. Olha, a própria Cabala tem lá muita quântica, John Maxwell tem muita quântica na história do coisa, a própria Bíblia tem lá muita quântica, quem quiser ler. Estou a ler um livro que me ofereceu um casal de amigos, que eu tenho como irmãos, e eu adoro como... Oferecerem-me um livro para mim é muito importante, é porque me conhecem e sabem o que eu quero ler. Eu posso comprá-lo, mas pronto. Que é O Campo.
É um livro de Lynne McTaggart. Comecei a ler agora, ainda vou para aí na página 10, mas já posso recomendá-lo, mesmo sem eu ter lido, porque já percebi que sim, que vale a pena, que é um best-seller internacional, que é O Campo. Fala de física quântica e da nossa relação com o mundo e liberta a consciência e volta a colocar-nos na posição majestosa que é a sua por direito enquanto poder causal no universo. Eu agora estava aqui a ler, é o que está aqui na conta, mas pronto. Portanto, recomendo este livro, todos aqui. Queridos amigos, muito obrigado, boa tarde, um resto de bom domingo para todos. Eu sei que este vídeo se alongou um bocadinho, mas como eu já disse, é para quem quer, não é para quem pode, e quem quer pode. Mas amanhã a todos, não estou aqui para ganhar audiência, estou aqui para tentar partilhar um pouco daquilo que sou e tocar um a um, pessoa a pessoa, casa a casa, português a português, para um Portugal mais desperto, tudo o que seja áreas que nos façam crescer e perceber o mundo de forma dispar e distinta. Tá? Beijo a todos e resto bom domingo.